Sexta carta. Nunca devemos nos esquecer de que podemos estar à mesa do Senhor e, no entanto, falharmos completamente ao participar da ceia do Senhor. Os coríntios estavam reunidos para o nome de Cristo. Reuniam-se semana após semana em torno da mesa do Senhor. E ainda assim o apóstolo Paulo, ao escrever a eles, diz: Quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Eles haviam caído em tal desordem pelo egoísmo e pelo descaso para com a importância da ceia, que acabaram fazendo desta solene ocasião uma oportunidade para se banquetearem. A ceia que comiam era, portanto, a ceia deles próprios, e não a ceia do Senhor, pois haviam quase que completamente deixado de associar o pão e o vinho ao corpo e sangue de Cristo. Daí a solene admoestação: Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vós direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 22. O apóstolo prossegue explicando o verdadeiro caráter da ceia e nos diz que havia recebido do Senhor uma comunicação especial acerca deste assunto. É importante prestarmos atenção a isto, uma vez que o apóstolo recebeu esta comunicação em conexão com o seu ministério do corpo de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 24 e 25. E já que esta é a última comunicação acerca do assunto, é esta passagem mais do que os evangelhos, os quais, no entanto, relatam a instituição da ceia na noite de Páscoa, que recorremos para expor o seu significado. Quem poderia deixar de ser tocado pela grandiosa graça que é expressa nas palavras de abertura deste relato? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Que contraste entre o coração do homem e o coração de Cristo. Preste a ser traído por um dos seus discípulos. Ele tomou o pão e, tendo-vos dado graça, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 24. O pão é, portanto, um símbolo do corpo do Senhor Jesus, que foi entregue em favor dos seus, entregue à morte por eles, por nós, por todos os que creem, sobre a cruz. E quando comemos, estamos fazendo isso para recordá-lo. Se prestássemos mais atenção à expressão em memória, evitaríamos cair em muitos erros. Nos recordamos algo que já aconteceu, isto é, trazemos isso de volta à memória. Assim, quando comemos o pão na ceia do Senhor, trazemos à memória que o Senhor um dia esteve morto, lembrando-nos dele naquela ocasião, na condição de morte, a qual ele desceu, quando carregou nossos pecados sobre o seu próprio corpo no madeiro, quando suportou toda a ira que nós merecíamos, glorificando a Deus até no que diz respeito ao nosso pecado. Portanto, quando partimos o pão, não nos lembramos de Cristo em sua condição atual, mas de Cristo na condição em que estava. O cálice também expressa o mesmo. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25 e 26. Portanto, o vinho que tomamos é um símbolo do sangue de Cristo, e isto por si só já nos fala da morte, já que não podemos pensar em sangue separado do corpo, exceto como uma expressão de morte. O versículo 26 dá ênfase à verdade de que tanto ao comermos do pão quanto ao bebermos do cálice estamos expressando, anunciando ou proclamando a morte do Senhor. Não podemos deixar de insistir com veemência sobre o fato de que na ceia do Senhor voltamos o nosso olhar para o passado
para um Cristo morto, tomamos a ceia como recordação de que um dia ele esteve morto, morto sobre a cruz e morto na sepultura. Pois ele, que não conheceu pecado, não somente carregou os nossos pecados, como também foi feito pecado, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Note bem que nem mesmo se trata de um Cristo morrendo, mas de um Cristo morto. Não se trata de um Cristo morrendo, uma contínua repetição de seu sacrifício, como muitos erroneamente ensinam, mas de um Cristo morto, porque com só uma oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Portanto, este é o único pensamento que deveria estar diante de nossa alma à mesa do Senhor. Que simplicidade, porém quão bem planejada para tocar nosso coração e levá-lo a prostrar-se diante dele em sua adoração. Quando nos sentamos ao redor da sua mesa, comemoramos a sua morte. Ora, o apóstolo mostra que se é um Cristo morto, quem foi que morreu? É possível encontrarmos outras duas palavras que juntas pudessem expressar isto tão bem quanto a morte do Senhor. Quantas coisas estão envolvidas no fato de que ele, que é chamado o Senhor, morreu. Que amor, que propósitos, que eficácia e que resultados. O Senhor se entregou por nós. Celebramos a sua morte. Observe que até que venha 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Portanto, enquanto olhamos para trás, para a cruz, somos levados a lembrar de sua vinda em glória, para nos receber para si, o merecido fruto do seu trabalho e de sua morte. Assim, não podemos nunca nos esquecer de que nossa completa redenção, sendo feitos conformes à imagem do seu Filho, Romanos capítulo 8, versículo 29, é o resultado da morte de Cristo. Pois as duas coisas, a cruz e a glória, estão aqui indissoluvelmente ligadas. Tal é, portanto, o significado da ceia, e como você pode perceber, o apóstolo nos dá avisos solenes quanto a negligenciarmos a sua importância. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, ou para o seu próprio juízo, não discernindo o corpo do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 e 29. Não se questiona aqui se fomos dignos de participar da ceia do Senhor, mas o que o apóstolo condena é participar de uma maneira indigna. Todo cristão, a menos que tivesse sido excluído por algum pecado, era digno de participar, por ser um cristão. Mas podia acontecer de um cristão ir à ceia sem julgar-se a si mesmo, ou sem apreciar como deveria aquilo que a ceia trazia ao seu pensamento e o fato de Cristo estar ligado a ela. Ele não estaria discernindo o corpo do Senhor, além de não discernir e não julgar o mal em si próprio. E se assim comesse e bebesse, estaria comendo juízo para si, isto é, traria disciplina sobre si. Pois o Senhor julga o seu povo e os repreende para que não sejam condenados com o mundo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 32. Assim, ele puniu os coríntios por sua negligência, alguns com fraqueza, outros com enfermidades e alguns até mesmo com a morte do corpo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Daí a necessidade de nos examinarmos quanto à maneira como participamos da ceia do Senhor e de julgarmos tudo aquilo que for descoberto como sendo impróprio na presença dele. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31. Isto é, se aplicássemos um juízo próprio, não seríamos corrigidos pelo Senhor. De tudo que foi falado, fica claro que não estamos qualificados para a mesa do Senhor, até que fique definida a questão de nosso relacionamento com Deus, ou, em poucas palavras, até que tenhamos paz com Deus.
Pois se estou ocupado com o meu ego, com o meu próprio estado de espírito, com dúvidas, ansiedades ou temores, não posso estar ocupado com a morte de Cristo. Com frequência, muito dano é causado por se receber cedo demais as almas à mesa do Senhor. Pois quando vêm antes de terem paz com Deus, olham para a mesa como se fosse um meio de se obter graça, e uma vez que na ceia é a morte de Cristo que é colocada diante delas, tornam-se infelizes e angustiadas por não conhecerem o valor daquela morte para si próprias. Pelo menos até que haja paz de consciência pelo poder do sangue de Cristo, a alma não se encontra em liberdade, não se encontra vontade para contemplar a morte de Cristo. Volto a repetir. Quando nos encontramos à mesa do Senhor, não é para estarmos ocupados com os benefícios que recebemos pela morte de Cristo, mas é para entrarmos pelo poder do Espírito nos pensamentos de Deus a respeito da morte do seu amado Filho, pois estamos ali como adoradores e como tais no interior e além do véu rasgado. Mateus capítulo 27, versículo 51 e Hebreus capítulo 10, versículo 20. E, uma vez lá, ficamos absortos com o fato de que o próprio Deus foi glorificado na morte de Cristo, e em comunhão com Ele pensamos no que Cristo foi para Deus. Nunca tão precioso aos olhos de Deus como naquele terrível momento em que foi feito pecado, e a fim de glorificar a Deus suportou tudo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, com o coração transbordando, somos capacitados pelo Espírito a extravasar o nosso louvor e adoração. Que tremendo pensamento podermos ser admitidos a contemplar, juntamente com Deus, o seu Cristo sendo lançado no pó da morte, com todas as ondas e vagas de Deus passando sobre ele. E à medida que o contemplamos, não podemos deixar de clamar: aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Encontramo-nos, portanto, à mesa como pessoas que dão, não como pessoas que recebem. Muito embora, com toda certeza, recebemos muito quando estamos ali de acordo com os pensamentos de Deus. Mas o objetivo de nossa reunião é adorar, render a homenagem de nosso coração a Deus, por termos sido redimidos por meio da morte do seu Filho. E quem poderia descrever o abençoado privilégio que é anunciarmos a morte do Senhor dessa maneira? Reunidos ao redor dele próprio, com os comoventes símbolos de seu corpo e sangue diante dos nossos olhos, reivindicando as afeições do nosso coração, seu amor que as muitas águas não poderiam apagar, nem os rios afogar, penetra em nossos corações e toma posse de nossa alma, nos constrangendo e nos prostrarmos aos seus pés em grata adoração, e nos fazendo almejar pelo momento, quando o veremos face a face e contemplando a sua glória, estaremos junto a ele, o adorando por todas as eras da eternidade. Termino orando para que você possa ser instruído cada vez mais no significado da morte do Senhor, como é apresentada na sua ceia. Sexta carta.